dados que vem aqui falam, né? E a frequência é exatamente a sintonia vibratória. O que é a vibração? Né? De uma maneira muito chula, dizendo, a vibração é o resultado da minha energia. Sim. A energia que eu estou nutrindo, ou que está circulando em mim, está emanando uma vibração. E aí, naturalmente, que eu vou atrair mais para mim daquilo que eu estou vibrando. A gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o que a gente vibra. Então, esse fenômeno de vibrarmos e atrairmos aquilo acontece espontaneamente. Você não precisa racionalizar para isso. Vibrou baixo, pode ser que isso traga algum dano. Dependendo da quantidade de tempo que você permaneceu vibrando mais negativo, esse dano vai se estender. Uma pessoa vai passar, a pessoa tem um dia, teve uma situação difícil no dia dela. No trânsito, bateram no carro dela. Essa pessoa não tem como você ficar feliz que bateram no teu carro, né? Você vai ficar pé da vida e tá tudo ok, do seu jeito. Talvez baixe a sua frequência. Vai baixar o seu emocional, vai comprometer ali uma série de coisas energeticamente. Se você nutrir aquele sentimento, se você remoer aquilo que está acontecendo, aí existem algumas vertentes. Se você tiver um obsessor ali, na espreita, esperando a deixa da sua fraqueza para entrar, ele tá, às vezes, a gente tem assim, né? A gente às vezes tem um obsessor do nosso lado, como companhia no nosso dia a dia, mas ele não tem acesso a nós, porque a gente se mantém ok, fortalecido, né? Energia um pouco mais elevada. Então, aquele obsessor não tem acesso só porque ele está do meu lado, mas na hora que eu baixo a minha vibração, talvez ele consiga acessar. E na hora que ele acessa, ele sugestiona outros pensamentos que vão reforçar aquele estado de espírito baixo, aquela energia baixa. Então é o cuidado que a gente tem que tomar. O orai e vigiai serve muito aqui. Porque você é impactado por uma situação do cotidiano, que vai mexer com o seu humor e com o seu estado de espírito, que vai mexer com a sua energia e que, consequentemente, dependendo de como você lida com essa situação, aquilo vai começar a atrair coisas ruins. Não estou dizendo que a gente tem que ser good vibes o tempo todo e você vai ficar lá em cima o tempo todo, porque isso não existe. Mas a verdade é que quanto menos tempo eu permaneço em frequências mais densas, em energias mais baixas, naturalmente que eu vou atrair menos coisas ruins para mim. E você vai perceber, qualquer pessoa, quem está assistindo vai perceber isso. Se você passa uma situação e você deixa aquela energia entrar, aí você nutre aquela energia vai sendo alimentada. E você, ao invés de falar, não, tem que mudar esse pensamento, tem que sair dessa frequência, você vai se deixando levar. Aí acontece uma outra coisa que também aperta o teu, sabe? Pisa no teu pé ali. Aí vai acontecer uma terceira coisa, uma quarta. Quando você vai ver, é uma sucessão de situações que vão te afundando. E aí você entra naquela maré de azar que a gente fala, nossa, eu tô com a maré de azar, a bruxa tá solta. Por quê? Porque é uma frequência, cara. Uma frequência, ela pegou, você entrou naquela frequência, ela vai te puxar para baixo cada vez mais. E ela vai puxar para baixo onde? Nas nossas maiores fraquezas. Ela vai afetar as nossas maiores dores, que é um pouco do que a gente vai falar aqui. Ela vai afetar exatamente os nossos maiores pontos de necessidade de melhoria. Ela vai afetar os nossos vícios, ela vai afetar os nossos desequilíbrios emocionais, ela vai afetar a nossa depressão, ela vai afetar onde a gente tem tendência. Quais são as minhas tendências? As minhas tendências serão afetadas, serão cutucadas, porque eu vou ser estimulado nas minhas tendências a sempre cair. E aí eu vou cair e vou ficar cada vez... a pessoa vive aquela bola de neve. Você fala, cara, por que eu estou atraindo tanto obsessor? Estão fazendo trabalho contra mim. Estão fazendo feitiço, minha vida não dá certo, as coisas não acontecem, está faltando dinheiro, está faltando saúde. E a verdade é que às vezes realmente podem ter feito o trabalho, a gente vai comentar sobre isso também, mas na maioria das vezes é consequência de um não cuidado da própria energia. A gente vai entrando naquela massa negativa e entra fundo. E quando vai ver, cara, a gente já está lá. Quando a gente vai ver, a gente já está lá. E quando a gente percebe, as coisas estão começando a dar errado. Quando a gente percebe, as coisas estão começando negativamente a se repetir. Vira um padrão. Aquilo que era para ser só uma batida no carro, virou um padrão na nossa vida. Aquele estado de espírito negativo vai acontecendo regularmente, né? Então a nossa vida vai se tornando mais do mesmo. Sempre os mesmos problemas, as mesmas situações, as mesmas faltas, ausências. É o que acontece com a maioria de nós. Todos nós sofremos isso. Posso não dar este nome,
posso não entender que é uma demanda, mas todos nós passamos por esse processo de oscilação de energia. E às vezes essa oscilação vem por questões externas, às vezes vem por questões internas. É muito do que a gente vai bater esse papo aqui. Então a demanda espiritual, quando a gente fala de demanda, Guru, a demanda não é uma coisa isolada, uma coisa única. Tipo, demanda é fizeram um trabalho para mim, estou demandado, fizeram um trabalho contra mim. Não, o trabalho feito é uma vertente da demanda. Mas a demanda é uma carga de energia negativa que foi direcionada a você. E essa carga pode ter sido enviada por alguém por meio de um trabalho feito, literalmente, por meio de pensamentos recorrentes, e aí que a gente vai chamar de formas-pensamento. Então, pensamento recorrente direcionado à pessoa, tipo alguém que tem muita inveja de você, você teve um problema com essa pessoa fica ali nutrindo. Pensamento, não quero que o fulano seja feliz, não quero que o fulano tenha sucesso. Aquilo ali é uma demanda mental braba. Aquilo ali é uma demanda mental braba, aquilo ali destrói, e silenciosamente. Porque quando a pessoa faz um trabalho, sei lá, mata um bode numa encruzilhada, você vai lá e resolve isso com outro trabalho. Agora, quando tem alguém, pensando todo dia negativo contra você, desejando o seu mal, nutrindo sentimentos ruins, cara, isso gera um dano incalculável, assim, incalculável. Porque isso fica, a pessoa nutre aquilo e naturalmente, o pensamento ele é instantâneo. Aquela vibração, ela é imediata. Assim, quando tem alguém hospitalizado e você ora para aquela pessoa, para a cura dela, para o bem dela, aquilo é imediato, a oração chega na hora. O pensamento negativo também chega na hora. Então, dependendo de como nós estamos, dependendo se eu não estou fortalecido no meu eu também, não é nem só espiritualmente, nem só de recursos espirituais, mas é fortalecido na minha essência. Se eu não estou bem comigo, e a gente sabe quando a gente não está bem com a gente, não sabe? Se a gente não está bem com a gente, essas coisas entram. Aí entra silenciosamente, entra corroendo, entra destruindo, é um negócio avassalador, né? Então a demanda espiritual ela é uma coisa muito complexa, porque não é só um trabalho feito, nem só depende de um outro trabalho contra. Estou demandado e vou lá num centro e vou fazer um trabalho com o Exu. Vai resolver? Não sei. Porque depende muito do tipo da demanda que essa pessoa está sofrendo, sabe? Depende muito dos danos que essa demanda está causando, depende muito de onde está vindo essa demanda, quem está recebendo essa demanda. Enfim, então, a complexidade do tema demanda por si só é muito além só de peguei uma carga, peguei um olho gordo. É muito além disso, sabe? Porque isso vai corroendo, a demanda ela é silenciosa. Ela entra na nossa vida assim silenciosamente, sem a gente nem perceber. E ela vai minando todo o nosso campo, vai minando o nosso emocional, vai minando o nosso mental. E naturalmente, quando mina o nosso emocional e o nosso mental, destrói toda a nossa vida. Você não trabalha mais, você não namora mais, você não fica mais bem com a tua esposa, com o teu marido, no teu trabalho, com o teu dinheiro, você não faz mais nada bem. Se você não está bem, fortalecido na tua mente, quando essas coisas entram, elas entram exatamente potencializando as tuas desordens, as tuas fragilidades caóticas, tudo aquilo que é destrutivo em você. Então por isso que a gente tem que se vigiar. Tem que se vigiar. Orar é ir lá no centro, é ir onde você acredita. Mas o vigiar é você olhar para si, é você ficar atento e falar, opa, deixa eu ver de onde está vindo esse negócio. É se perceber, inclusive. Percebi, não estou bem. Não estou bem por quê? Talvez é se perguntar, talvez é se vigiar, talvez é se enxergar nas suas mudanças de humor, de estado de espírito, de tipo de pensamento que você tem, pensamentos sabotadores. O espírito fala muito na nossa mente também. Ele influencia a nossa mente sem que a gente nem perceba que aquilo é um espírito, que aquilo é uma mente a mais, né? De fora. Então são coisas que a gente tem que olhar, sabe? É como eu falei no começo, acreditando ou não, existe uma necessidade honesta, sincera, de você olhar para a sua vida espiritual assim, e se fortalecer, porque essas coisas existem. E às vezes é a razão na vida de uma pessoa, e sem sensacionalismo nenhum, Guru. Às vezes é a razão da pessoa estar passando por problemas que ela passa hoje. Problema lá dentro de casa, no relacionamento, problema no trabalho, problema no dinheiro, problema consigo mesmo, saúde mental,
saúde física, porque é isso, a demanda ela vai agir aonde ela tem brecha para agir. A verdade é essa. Maravilhoso, bela introdução. Vamos começar então para entender todo mundo essas demandas espirituais, né? Qual que você elege que seja a pior das coisas para acontecer? Pode ser um trabalho, pode ser isso que você falou do bater o carro e aí cai a energia, que isso acontece no dia a dia. Às vezes uma pessoa liga, te chateia e já baixa a energia ou qualquer coisa assim. Vamos elencar das piores coisas que acontecem para a gente estudar depois umas soluções. Tá, eu vou te contar uma história antes. Quando eu abri o meu centro, meu terreiro, sim, há 17 anos. E quando você abre um centro, e não diferente, Guru, quando você assume o seu propósito. Eu vou ser ousado em dizer, eu acho que quando você assume o seu propósito, quando você, por exemplo, assumir o teu, eu imagino que eu conheço um pouco dessa história, porque assisto você, né, você, o Alê, e sei que vocês tiveram muitos enfrentamentos para manter esse podcast em pé, para fazer ele acontecer, enfim, a Márcia, né, contribuiu muito com isso também, né? Agora, quando você se alinha ao seu propósito, é natural que existam forças contrárias te tirando deste lugar. Então essa força contrária, não estou dizendo que é um espírito, não estou dizendo que é uma consciência, uma energia, mas uma força contrária. Não dá para dar nome para isso necessariamente, mas é comum que uma pessoa, quando ela se alinha ao seu propósito ou está no seu alinhamento e buscando ele, essa pessoa vai ter muitos enfrentamentos. Eu também tive. Então, quando eu estava abrindo o meu centro, há 17 anos atrás, eu tenho 40 anos hoje, então a gente está falando de 23, eu tinha 23 anos. Quando eu fui abrir o meu centro, eu me lembro que no primeiro ano que eu abri o meu centro, que eu aluguei um imóvel comercial para iniciar os meus trabalhos, eu me lembro que eu aluguei esse imóvel muito entusiasmado, assim, tudo sendo conduzido pela espiritualidade, porque nós tínhamos uma missão, né, disseminar um conhecimento, acolher as pessoas, era a narrativa dos espíritos que me seguem. Então, fiz o que eles mandaram, fui lá, aluguei um imóvel comercial aqui em São Paulo, e também eu morava no interior, aluguei uma casa também, aluguei uma casa para morar próximo desse centro, onde seria o centro. O Guru, sem brincadeira, no ano que eu aluguei esse imóvel, no primeiro ano, a gente começou com as reformas, a gente começou ali com a parte de montagem de todo o terreiro, de todo o altar. Passado cerca de 3, 4 meses que eu tinha alugado, eu comecei a ter muitos problemas pessoais. No próprio imóvel que eu tinha alugado, o próprio imóvel começou a apresentar muitos problemas. Cano que estourou, o piso do chão que levantou, entre outras coisas mais que foram desgastando a minha fé naquele momento. Fiquei desgastado, assim, né? E eu não tinha da minha espiritualidade uma resposta do que estava acontecendo. Eu perguntava para a espiritualidade, né? Por que isso está acontecendo? E eles diziam, é tudo parte do processo. E aí as dificuldades foram acontecendo continuamente. Comecei a ter problemas financeiros. Aí eu comecei a ter naturalmente, com tantos problemas pessoais, que eu nem vou listar aqui, comecei a ter também um problema emocional, que é a depressão. Conheci a depressão na minha vida nessa fase. Eu me lembro que o meu centro ainda não estava literalmente aberto. Eu estava em fase de montagem, de reforma. E eu me lembro que comecei a cair no meu emocional. Eu comecei a cair no meu emocional. Eu comecei a sentir o que eu nunca tinha sentido. Uma sensação de morte, sensação de incapacidade, sensação de isso não é para mim. Pensamentos sabotadores que foram me levando para um lugar, gradualmente, muito obscuro dentro de mim, que eu ainda não conhecia. E eu fui entrando nesse lugar, até que realmente entrei numa fase depressiva profunda. Eu decidi, naquele momento, abandonar, né? Não formalizei isso, mas tinha decidido, falei, vou abandonar tudo que eu comecei. Quero esse negócio de centro, eu não quero saber disso pra minha vida. Mal comecei, olha como minha vida tá, tudo dando errado, tudo virando do avesso, né? Entrei nessa fase depressiva, o Guru, que durou cerca de 6 meses, eu digo, a parte mais
pesada, eu tive muitas experiências espirituais horrorosas na minha casa, horrorosas. Então eu via muitos espíritos na minha casa, espíritos de baixa vibração. Eu estava o tempo todo sendo perseguido, então eu estava aqui contigo, mas eu estava vendo um espírito aqui, ó, me olhando ali. Sempre eu tinha alguém me olhando, qualquer lugar que eu estivesse. Eu já não saía mais de casa, porque quem tem depressão sabe muito bem, você não quer mais viver, muito menos ver pessoas, ir pra rua, interagir com a vida, né? E eu praticamente eu saía da cama, cozinha para comer, da cozinha voltava para a cama, né? E às vezes tomava banho, aquele típico perfil mesmo, né? Sofrido mesmo. E aí o que foi agravando foi essas presenças espirituais dentro da minha casa. Então sensações de espírito tá o tempo todo ali, cheiro ruim, né? Porque espírito baixo normalmente tem cheiro ruim, cheiro ruim dentro de casa. Pensamentos sabotadores, de tirar toda a coragem, né? De tirar toda a sua vontade de viver. Os pensamentos que vinham eram assim: você não dá conta, você não é capaz, você não é bom, ou você não consegue, ou é melhor abandonar essa vida logo. Esses eram os pensamentos que vinham. E eu comecei a pensar, durante a minha fase depressiva, comecei a pensar muito em suicídio. Comecei a pensar muito em tirar a minha própria vida. E sem saber de onde vinha. Eu nunca tive aquele perfil, eu nunca tive aquele quadro na minha vida. Mas eu também não questionei. Tem alguma coisa estranha aqui. Não tinha ninguém naquele momento para me ajudar a questionar. Talvez essa live sirva para alguém questionar uma anormalidade que possa estar acontecendo na sua vida, que você fala, cara, esse não é o meu normal. Essa não é a minha vida e esse não é o meu jeito. Isso foi acontecendo, foi entrando, até que, enfim, muitas coisas aconteceram, eu tive muitas perdas, muitos prejuízos, planejei a minha morte mais de uma vez, dentro desse período de 6 meses. Lembro que uma vez eu acordei de madrugada e de frente com a porta do meu quarto eu tinha um altar na minha casa, né? Tinha um altarzinho pequeno numa prateleira. Aí tinha um objeto nesse altar que a gente chama de ofá, que é um arco e flecha de metal, assim, ó, desse tamanho, que corresponde ao orixá Oxóssi e tal. E é um objeto de metal, tava ali. Eu me lembro, Guru, que eu acordei de madrugada, diante daquele altar em pé, eu levantei sonâmbulo, enfiando um negócio na minha garganta aqui, ó. Enfiando, me arrepio de lembrar, assim. Aquilo foi um susto, porque eu soltei aquilo no chão e imediatamente joguei aquilo no lixo. Eu falei, gente, eu não vou dar margem para acontecer de novo. Isso era uma sucessão de episódios, de situações. Aí aconteceu, foi a deixa. A deixa foi uma madrugada, depois de todo esse tempo acontecendo, 6 meses de muito problema. Um dia eu estava no escritório trabalhando dentro de casa, eu faço home office até hoje. Eu estava no escritório trabalhando e eu comecei trabalhando aqui no computador, de frente para a porta. Eu comecei a escutar um barulho de alguém, como se alguém estivesse se arrastando no chão. Barulho de alguém se arrastando, né? Puxando metade do corpo, puxando as pernas. Eu comecei a escutar aquele barulho vindo do outro cômodo da sala. E aí eu fiquei prestando atenção assim. Que barulho que é esse? Não tinha ninguém acordado, né? Aí eu me lembro de passar um espírito na porta do meu quarto, assim. Assombroso. Assombroso, Guru. Ele passou, parecia um morador de rua, com panos em cima dele como se fossem trapos, e ele passou pela porta assim e foi em direção ao meu quarto. Era umas 3 horas da manhã. Aquele dia eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Porque assim, não é normal. Não é normal. Eu senti um medo naquele dia que foi o suficiente para me dar uma acordada assim. Falar, alguma coisa está acontecendo. E o que é muito, muito louco, porque quando você está dentro do turbilhão, Guru, você não sabe o que está acontecendo. As pessoas de fora tentam te dizer, cara, você não está bem, né? Você não está bem, você está para baixo, você está desanimado, você está descrente, você está negativo. As pessoas tentam dizer para você, mas você acha que aquilo é coisa das pessoas. Você talvez não reconheça aquilo de cara. Essa é a parte mais difícil. E tem um porquê, porque a demanda ela é silenciosa, ela não quer ser notada. A demanda ela fica na tua vida, ela se instala
E fica sem que você perceba, ela não quer ser percebida. Porque se você perceber, você pede ajuda. Se você perceber, você recorre a uma magia, a uma prática, a uma oração. Então ela vem para fazer o trabalho dela silenciosamente. A demanda é destrutiva, corrosiva, sem ninguém perceber. Sem ninguém saber que ela está ali. E aí, pois bem, nessa noite, nessa madrugada que o espírito passa pela minha porta do quarto e vai para o meu quarto, passa pela porta do escritório e vai para o meu quarto, eu me senti muito medo naquela hora. Eu falei, cara, eu vou para minha cama. Vou para minha cama, Deus me livre, né? E fui para o meu quarto. Quando eu fui para o meu quarto, Guru, eu entrei no meu quarto, passei pela porta, da porta que estava encostada na parede. Tipo aqui, a porta abre e fica encostada na parede. Quando eu entrei no meu quarto, fechei a porta, eu tive um relance de 1 segundo, o espírito estava ali atrás da porta, em pé. Aquele espírito que passou se rastejando. Eu deixei a luz acesa, deitei, aí depois de meses fiz uma oração, meu coração ali com as minhas palavras, falei, Deus me livre, né, Pai Nosso, rezei tudo que eu sabia, tudo que eu tinha para falar, porque assim, naquele momento eu só sentia medo, né, e aí eu deitado, dormindo, durante o sono, eu vi esse espírito sair de trás da porta com uma faca gigantesca, assim, ó, gigantesca, e ele saía de trás da porta e vinha cravar essa faca em cima de mim, Guru. Na hora que ele caiu em cima de mim com aquela faca enorme, eu não senti nada, não senti nem dor no sonho, nada. Eu acordei desesperado, né? E aí quando eu acordo desesperado, aquele meu altar de frente para o meu quarto ali desaba, ele cai tudo, as prateleiras desabam. Era um fenômeno espiritual, era muito louco, Guru. Isso por volta das 5 da manhã. Aí naquele dia, enfim, eu tomo consciência do que estava acontecendo, com a ajuda de um mentor espiritual, que fez questão de dizer, eu não intervi até aqui, porque você tem que aprender com as suas próprias dores. Como cuidar da dor do outro se você não cuida das tuas? Como ajudar o outro a encontrar o caminho se você não encontrou o teu, né? E naquele dia eu entendi que aquilo fez muito sentido na minha vida, né? E dali em diante meu trabalho realmente começa a acontecer como um sacerdote. Para mim, eu digo que é quase uma iniciação. Né? Aquela demanda foi uma iniciação. Alguém fez trabalho contra mim naquela ocasião? Não fez. Mas era um fenômeno da minha vida, da minha ancestralidade, do meu espírito, coisas que a gente às vezes traz de outros tempos. Talvez quem não te quer bem,